E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista. Hoje eu quero falar para vocês sobre esse livro aqui, ó. O Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Tá espelhado porque eu tô gravando com a câmera frontal. Mas, enfim, o livro é bem bonito, como vocês podem ver aqui, ó. Todo vermelhão. Não sei porquê, mas toda vez que eu olho para essa capa, parece que eu vejo um país em chamas. Enfim, a primeira vez que eu li esse livro foi no começo de 2017. Tem quase 2 anos, eu acho. Eu não tinha costume de fazer leituras muito complicadas, muito avançadas. Se bem que o Democracia não é tão complicado assim. Mas ele fala de princípios econômicos, envolve muitas questões anarcocapitalistas. Ele faz muitas derivações lógicas da preferência temporal. Então, é necessário que pelo menos você entenda o que é preferência temporal para poder entender o livro. A primeira vez que eu tentei ler, eu não passei nem na introdução. Eu percebi que eu estava pisando em águas que eu realmente não estava preparado. Isso bem antes de 2017. Eu meio que imprimi o livro, mas não li. Parei na introdução. Depois, quando eu comecei a entender algumas coisas, eu passei a ler o livro. Foi lendo ele, na verdade, que eu comecei a entender mais ou menos ali como é que funcionava a preferência temporal. Só que, enquanto eu li, eu pensava o seguinte, olha, como é que esse cara tá partindo desses pontos e chegando nessas conclusões? Eu não estou entendendo muito bem a lógica que rola aí. E aí, com o passar da minha leitura, eu fui mais ou menos começando a entender como é que essas coisas aconteciam. Depois que eu terminei o livro, eu fiquei meio com aquele pensamento, né? Caramba, eu li o livro, mas eu não sei se eu realmente entendi o livro. Será que eu entendi mesmo, caramba? E tipo, lendo umas 20, 30 páginas por dia, que eu acho que é uma média boa para quem não tem muito tempo, acabei concluindo o livro. E aí, quando foi no final de 2017, eu consegui uma grana, estava trabalhando, e eu resolvi comprar o livro, tipo, a mídia mesmo, física do livro, tá? Porque o que eu tinha era uma impressão toda rabugenta e encadernada. Enfim, eu comprei o livro, esse aqui, e eu comecei a ler, e eu percebi que eu tinha uma visão diferente sobre a minha leitura do Democracia, porque agora eu conseguia digerir toda aquela leitura, digerir tudo que estava escrito ali, tipo, de forma 100%, tá ligado? Realmente eu lia, dizia, olha, eu consigo entender como é que o Hoppe parte da preferência temporal e ele explica como é que ocorre o processo civilizatório da sociedade e como a preferência temporal, aumentando por causa da democracia, cria um processo contrário, um processo descivilizatório. Então, esse livro expandiu a minha mente. Eu passei a enxergar as coisas como eu, cara, nunca imaginei que eu ia enxergar. A questão de tu ver um presidente, de tu ver um governador, um governante mesmo, sei lá, um burocrata, como um zelador da democracia, do governo de propriedade pública, como o Hoppe chama, né? Realmente faz você pensar nas coisas de forma diferente. Qual o incentivo que existe para um cara que não é dono daquele território fazer com que aquele território prospere? Qual o incentivo que existe em, sei lá, tu tá no poder, tu saber que tu só vai passar alguns anos e tu fazer alguma coisa boa para as outras pessoas, sabe? Muita gente diz que os anarcocapitalistas são utópicos, que o anarcocapitalismo só funcionaria se as pessoas fossem boazinhas pra caramba. E aí o Hoppe chega e desmonta isso de forma magnífica. Ele chega e diz, não, é o Estado que precisa ser maravilhoso com pessoas muito boazinhas para poder funcionar. Isso não vai acontecer, velho. Não acredite que isso vai acontecer. Ele não diz com essas palavras, mas isso está implícito dentro do texto o tempo inteiro. Logo na introdução ele já, tipo, dá uma porrada de epistemologia em você. Você já começa a ler aquilo ali e para pensar, meu Deus do céu, o que é que eu estou lendo? Eu preciso realmente entender filosofia para poder entender economia, para poder entender ciência política. E cara, quando tu lê, sabe quando você lê e você tem aquela sensação gostosa de você dizer, olha, eu entendi isso aqui, isso fez minha mente se elevar. Eu tô feliz porque eu li isso aqui, tô satisfeito pra caramba com a minha leitura. Foi exatamente essa sensação que esse livro me proporcionou. Não exatamente na primeira leitura, mas sim na segunda leitura, cara, quando eu já tava num nível mais avançado, por assim dizer, so to speak, eu percebi que realmente esse livro transformou a minha vida. Eu fiz já 2 vídeos da leitura comentada e, caramba, eu queria muito continuar, velho. Queria muito, muito, muito mesmo. Só que eu tenho tantas outras coisas pra ler que a única coisa que me faria realmente continuar fazendo a leitura comentada desse livro, de lê-lo agora, seria se o retorno em visualizações fosse realmente mais elevado. Só que enquanto isso não ocorre, velho, eu vou deixando ele de lado um pouco, tá? Tenho que terminar ainda a leitura comentada do Hazlitt, do Henry Hazlitt,
economia em uma única lição. E eu só vou terminar quando o canal bater uns 6 ou 7 mil inscritos, como eu falei antes. E depois eu vou voltar para o Democracia, o Deus que Falhou, que vai dar mais ou menos um ano desde a minha última leitura, né? Acho que foi lá para o final de março, começo de abril mais ou menos, que eu li esse livro no ano passado. E caramba, a sensação é muito boa. Sabe quando você lê alguma coisa e você pensa, nossa, esse cara tá falando realmente as coisas de uma forma que eu concordo, cara. Que eu não consigo encontrar nenhuma falha. Tanto é que o Olavo de Carvalho chegou lá e disse, realmente, velho, é irrefutável, tá ligado? Não tem como tu bater. E olha que o Olavo de Carvalho tem visões totalmente estatistas, tá ligado? Não diria totalmente, mas tem visões de que o Estado realmente é necessário para que exista algum tipo de ordem dentro da sociedade. Porque a maioria dos neocons são mais ou menos assim, tá ligado? Olha, tipo, o Estado é do mal. Eu reconheço que o Estado é do mal, mas o Estado é necessário. Não conseguem compreender que, caramba, o mal não é necessário. Não existe essa parada de mal necessário. Se é mal, não é necessário. Simples assim. Então, caramba, se vocês têm a oportunidade de ler esse livro, o livro tá, tipo, todo mundo na verdade tem a oportunidade de ler, né? Se você tá vendo esse vídeo, significa que você tem internet. Se você tem acesso à internet, você tem acesso ao PDF desse livro com muita facilidade. Talvez eu até deixe aqui na descrição, se eu tiver muita coragem. Se eu não colocar, deixem nos comentários para que eu pegue esse livro, tá? E caramba, quando o Rupp chega lá e manda real, não pode haver tolerância para com democratas e comunistas em uma ordem social libertária. Eles devem ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Isso na tradução em português, né? Em inglês ele fala de physical removal, remoção física, que muita gente associa com os helicópteros roupianos, perdão, os helicópteros pinochetianos, né? Caramba, realmente o Rupp é um autor que mudou como eu enxergo as coisas. Não só no Democracia, o Deus que Falhou, porque o Democracia é meu livro preferido, mas também tem um outro livro chamado Ciência Econômica e o Método Austríaco. Foi aí que eu realmente percebi o quão importante é você estudar filosofia, o quão importante é você estudar epistemologia, para você compreender como funciona a economia, como funcionam as coisas ao seu redor. Porque quando tu entende que existem vários tipos de conhecimento, quando existem conhecimentos que tu consegue provar só usando a tua argumentação, tu não precisa de experiência, realmente é uma parada diferente. Quando o Rupp fala no Ciência Econômica e o Método Austríaco sobre o a priori da argumentação, caramba, parece que ele tá falando com você com a maior empolgação do mundo. Parece que ele chega e diz, olha cara, existe uma parada chamada a priori da argumentação e a parada é top, totalmente ligada com a praxeologia, totalmente ligada com a axioma da ação. Você vê a felicidade do Rupp escrevendo aquilo ali. É diferente do Democracia, porque no Democracia parece que o Rupp tá escrevendo de uma forma que ele diz, olha velho, sigam essa merda, senão a gente vai fracassar como raça, tá ligado? Como é que eu posso dizer? A raça humana vai meio que fracassar, tá ligado? Porque o processo descivilizatório que a democracia causa, ele é gigantesco. Caramba, ele é hecatômico. E nesse vídeo, ele não é só um ataque à democracia. Ele demonstra com fatos, tá ligado? Ele usa muitos fatos, tem muitos dados históricos nesse livro, onde ele demonstra como a monarquia é superior à democracia, só que sem fazer uma defesa da monarquia, tá ligado? Ele chega e diz o seguinte, olha, a democracia é um lixo, e a monarquia é um lixo. Mas se tu tiver que escolher entre um lixo democrático e um lixo monárquico, escolha o monárquico. Porque a gente volta para o ponto onde eu comecei a falar no começo do vídeo, que qual o incentivo que existe para um político realmente fazer um país prosperar, um país democrático prosperar? Nenhum. Porque o que é que ele ganha com isso, velho? Nada. É muito melhor que ele simplesmente consiga alguns objetivos ali a curto prazo, porque a longo prazo ele não vai poder usufruir do cargo dele. Já o monarca não, velho. Ele vai estar ali no controle do país por décadas. Aquilo depois vai ficar para os filhos dele, para a família dele. A família dele cria um incentivo, cria uma pressão ali para que ele seja um bom governador, seja um bom governante, aliás, porque a partir do momento que ele começa a fazer merda, corre o risco até dele ser assassinado pela própria família e a família assumir o lugar dele. Então, esse é só um exemplo, porque tem diversos exemplos, diversas derivações lógicas que ele faz nesse livro. E se eu puder recomendar às pessoas que se aprimorem intelectualmente para ler um livro, para estudar um livro, porque isso é uma questão que o Adler bate na introdução ao Aristóteles,
que tem coisas difíceis de compreender que você primeiro tem que assimilar coisas mais simples, e essas coisas mais simples tornam essas coisas mais difíceis mais fáceis, por assim dizer. Então, se tu quer compreender um pouco mais sobre a democracia, leia o Democracia, o Deus que Falhou, ou então se prepare para ler o Democracia, o Deus que Falhou. Como é que você faz isso? Lendo coisas mais simples, lendo livros mais simples. Você pode ler o Anatomia do Estado, por exemplo. O Anatomia do Estado já meio que te mostra mais ou menos ali como é que funciona o Estado, para você entender como é que funciona a democracia. Se tu vê uns 2 ou 3 vídeos sobre preferência temporal, tu já está preparado para iniciar a tua leitura sobre democracia. É óbvio que iniciar a leitura não significa que tu vai ler com total aprendizagem que esse livro tem para passar. Tu não vai absorver tudo, porque talvez tu não esteja preparado para absorver tudo, mas sim para absorver uma boa parte do conteúdo que ele tem. Ou então tu pode ler O que Deve Ser Feito também, do Hans Hermann Hoppe, que tu vai começar a entender as coisas, velho, de forma radical. Se tu ler o Ciência Econômica e o Método Austríaco e tu entender o que tá ali, se tu entender 100%, tu já pode partir para o Democracia, o Deus que Falhou, que tu vai conseguir entender tudo, tá? Agora, se tu ler o Ciência Econômica e o Método Austríaco e não compreende tudo, use isso como uma peneira. Use isso para você saber, para você medir o que você sabe de epistemologia, de filosofia e o que você não sabe. Quando o Hoppe, no Ciência Econômica, fala sobre sintéticos a priori, sobre juízos analíticos, juízos sintéticos a posteriori, é o método que tu tem, tipo, é o teu guia, teu norte para tu parar e tentar entender as coisas que tu compreende e as coisas que tu não compreende. Olha, se eu não consigo entender o que é um a priori, um a posteriori e um sintético a priori, aliás, se tu não consegue entender o que é um juízo analítico, um juízo sintético a priori e um sintético a posteriori, eu vou precisar entender essas coisas para depois passar para conteúdos mais complexos. Inclusive sobre o próprio Hoppe, né? Porque muitos livros dele, ele passa conhecimento justamente a priori, porque é baseado na praxeologia, no axioma da ação. Tá? Então eu recomendo que vocês leiam muito Hoppe. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.